Olá, estamos começando mais um episódio do Nova Lima, ontem, hoje e amanhã. Mas antes, não se esqueça de acessar e se inscrever no nosso canal no YouTube. Aproveite para assistir, deixar o seu like e compartilhar todos os nossos vídeos. Ative as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Acesse e se inscreva também no nosso perfil no Instagram para não perder nenhum Minutos Nova Lima, o nosso programa de vídeos animados que traz fatos interessantes e de forma rápida e descontraída. E por fim, fique com a gente até o final, pois o programa de hoje vem aí trazendo muita coisa bacana. Vamos lá? Aqui em Nova Lima, o solo parece conversar com a história. Uma terra onde o ouro brilhou primeiro nas mãos dos desbravadores e da realeza portuguesa, depois nas engrenagens da indústria e, por fim, ficou refletido na identidade multicultural do nosso povo. Como já aconteceu tantas vezes na história do desenvolvimento humano, a formação e estruturação da nossa região não nasceu de um único gesto ou acontecimento, mas sim de sucessivas camadas de construção civilizatória. Processos e capítulos que foram se acumulando através dos tempos, como em um grande livro escrito ao longo do curso do nosso Rio das Velhas. No início de tudo estavam os portugueses, preocupados com a vasta extensão territorial do Brasil, e temendo invasões em trechos da fronteira distantes dos seus olhos e cuidados, e ainda com a intenção de ampliar a exploração das riquezas locais, começaram a incentivar o desbravamento e a colonização do interior do país. Neste movimento surgiram os bandeirantes. Dentre os de maior relevância para a nossa região, destacam-se nomes como Fernão Dias Paes Leme e Manoel Afonso Gaia, associados à descoberta de lavras auríferas na área que viria a ser conhecida como Congonhas de Sabará, hoje Nova Lima. Foi ali, nas proximidades da Barra do Ribeirão dos Macacos, hoje São Sebastião das Águas Claras, que o primeiro capítulo desse nosso longo livro começou a ser escrito. Um capítulo marcado pelas trilhas abertas a facão e pela presença e intervenção estruturadora da cultura portuguesa. Como em tantas vilas ou cidades do Brasil colonial, a fé deu início à organização do território. A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar ergueu-se como ponto de convergência espiritual, e ao seu redor desenvolveram-se o centro administrativo e a infraestrutura básica do arraial. A elevação da paróquia à condição colativa em 1752, com vigário nomeado diretamente pela coroa portuguesa, evidencia, para quem estuda a história local, uma clara integração política e institucional ao sistema da coroa portuguesa. Por ordem de Sua Majestade, esta paróquia é elevada à condição colativa.
Mas nenhuma civilização se constrói sem o ímpeto de uma força motriz duradoura, e por aqui a mineração preencheu esta função. Claramente, a mineração foi o grande motor econômico do município desde a fundação até os dias de hoje. E naquela época, com a rusticidade e improviso dos garimpos, exigia força, disciplina e resistência. Foi então que entrou em cena a primeira leva de africanos que chegou por aqui. É inegável que foi o braço forte africano que se tornou o verdadeiro alicerce humano dessa economia de extração mineral. Homens e mulheres africanos, inicialmente submetidos ao regime de escravidão, operaram a chamada base das operações e dos estabelecimentos da infraestrutura local, sustentando com trabalho duro aquilo que viria a moldar a sociedade do nosso município. Enquanto isso, a história, não só a nossa como também a do resto do mundo, seguia seu curso, mas a conexão e a presença portuguesa continuavam sólidas como sempre. Como maior exemplo da importante e estreita relação entre a sociedade nova-limense e a coroa portuguesa e, posteriormente, o Império do Brasil, aparece aquele que, para muitos, é o nome mais proeminente e importante dentre os vários ilustres nascidos por aqui, Cândido José de Araújo Viana, o Marquês de Sapucaí, nascido em Congonhas de Sabará em 1793. Professor de Dom Pedro II e de suas irmãs e filhas, estadista respeitado e homem de grande visão administrativa, o Marquês de Sapucaí desempenhou papel decisivo na organização da economia mineradora do Império, propondo medidas que não só regularizaram e permitiram, mas que também viabilizaram de fato a exploração do ouro em escala industrial em território brasileiro, revitalizando e criando um novo ciclo para esta já combalida, mas ainda importantíssima atividade. Pensando em todo esse processo, não há como se referir à formação e às raízes do nosso povo sem citar mais um acontecimento histórico primordial para a formação multicultural da sociedade nova-limense, como a conhecemos hoje. Esse acontecimento foi o processo de emancipação de escravos no Brasil, e principalmente em Nova Lima. Isso se deu após um período em que Dom Pedro II, que era altamente favorável à libertação de todos os escravos, se via duplamente pressionado, de um lado pela Inglaterra e por seus próprios valores para iniciar o processo de abolição da escravatura, e do outro pela sociedade, pela economia local e pelos empreendedores do Brasil que, em um país ainda em formação e frente à inexistência de outra fonte de mão de obra para várias áreas, eram em sua grande maioria senhores de escravos e dependiam deles em suas atividades e investimentos. Para resolver a questão e criar condições para a erradicação da escravidão no país, nosso visionário e astuto imperador, Dom Pedro II, passou a criar atrativos e fazer campanha na Europa sobre as oportunidades para se desenvolver na vida, nos negócios e em diversas áreas profissionais em terras brasileiras, e isso acabou despertando o interesse de profissionais europeus de várias nacionalidades e áreas de atuação, principalmente portugueses, espanhóis e ingleses. Porém, por aqui, esse processo se deu de forma singular e bem antecipada, o que, como foi dito anteriormente, influenciou diretamente na formação do nosso povo. Em 1834, as minas de Morro Velho foram oficialmente adquiridas pela Companhia Inglesa, cujo nome traduzido para o português era Companhia de Mineração São João del Rei. Companhia de Mineração São João del Rei. A new era for Morro Velho. Junto com esses ingleses, chegaram também o capital, a engenharia, o planejamento e uma nova lógica de gestão social e produtiva. Se antes havia o garimpo rústico e improvisado, agora surgia uma mineração estruturada e em escala industrial. Se antes havia um certo caos descentralizado, agora entravam em cena a centralização de diretrizes e decisões, a técnica, a organização e o investimento pesado. Assim, com o passar do tempo e sob a liderança visionária e ativa de George Chalmers, esse precoce e singular processo de emancipação de escravos começou a se desenhar na região. Um movimento ousado para sua época,
que usou a proeminência, importância e prestígio da companhia para conscientizar e influenciar a própria sociedade local, que, por sua vez, seguiu os mesmos passos, criando uma expressiva comunidade de trabalhadores negros livres, muito antes da Lei Áurea, que só foi assinada em 1888. Em última instância, esse movimento antecipado em Nova Lima deu a condição necessária para que estes trabalhadores de origem africana, muitos agora livres, permanecessem por aqui com suas famílias. Depois disso, como resultado das ações de Dom Pedro II na Europa, teve início um grande processo de imigração de trabalhadores europeus para algumas regiões estratégicas do Brasil, mas em particular para o Rio de Janeiro, para São Paulo e para a região das Minas Gerais. Com a chegada dessa nova mão de obra vinda de solo europeu, o que restava do processo de emancipação de escravos de Nova Lima se concluiu por completo, e daí se consolidaram tradições culturais profundas e importantíssimas, como o congado, manifestação que une a fé católica às raízes africanas dessa grande parcela da sociedade, preservando até hoje uma das expressões mais autênticas da identidade nova-limense. Como também já fora mencionado, esse movimento de chegada de mão de obra qualificada de vários níveis e áreas de atuação continuou a se expandir pelo país, até que, por fim, permitiram a Dom Pedro II finalmente iniciar e concluir o processo de abolição da escravatura, o que, em grande parte, se deu por intermédio das ações e esforços de uma de suas filhas, a princesa Isabel. Mas, retornando ao nosso cenário, toda essa movimentação humana histórica acrescentou ao mosaico cultural de Nova Lima uma outra peça fundamental, os espanhóis. Vindos, em sua grande maioria, da Galiza e da Andaluzia, regiões que, dentre outras coisas, carregavam tradição mineradora. Os espanhóis chegaram à região trazendo conhecimento técnico e ofícios especializados. A comunidade espanhola cresceu e deixou marcos importantes na história local. Entre esses importantes marcos estava o Solar dos Espanhóis, que provia acolhimento comunitário e conexão cultural ancestral para esses imigrantes, além de integração à sociedade local. Sobre sua influência em nossa região, não há como não destacar a atuação de Castor Cifuentes, figura central na organização do esporte e da vida comunitária de Nova Lima, sendo apontado por muitos como o principal responsável pela estruturação e profissionalização do glorioso Vila Nova Atlético Clube. Assim, pouco a pouco, a cidade foi sendo moldada por diferentes povos, cada qual contribuindo com sua força particular. Os portugueses abriram caminhos e estruturaram o território. Os africanos sustentaram a base do trabalho pesado e contribuíram com a diversidade cultural. Os ingleses trouxeram a visão, o capital, a tecnologia e a gestão. Os espanhóis fortaleceram o tecido técnico e social da comunidade. Uma verdadeira engenharia civilizatória histórica, composta por muitas peças de vital importância, que ainda contou com a importante participação dos italianos e também, embora de forma mais pontual e menos volumosa, com a participação de outros povos, a exemplo dos chineses e dos turcos, dentre outros. Esse, resumidamente, é o panorama geral do nosso desenvolvimento enquanto sociedade, mas falando mais especificamente dos portugueses, que são o objeto de foco do nosso programa de hoje, não há como não colocá-los como o principal fio condutor e ponto de partida de toda essa narrativa desde o primeiro momento até os dias atuais. Foi da base da tradição lusitanas que surgiram muitas das famílias que ajudaram a formar a elite política, intelectual e cultural que deram início ao desenvolvimento da região. Ao longo do tempo, a presença portuguesa também se manifestou na cultura da cidade, no comércio, na arquitetura, na gastronomia e nos costumes. Um dos símbolos mais evidentes dessa tradição é a nossa Casa Aristides. Embora seja antiga conhecida da sociedade nova-limense, a maior parte das pessoas desconhece suas origens. Fundada em um momento formador e estruturante da comunidade local, o estabelecimento é profundamente ligado à família do nosso entrevistado de hoje, a família Taveira. Foi ela que ajudou a consolidar um dos polos comerciais mais tradicionais e importantes da história da cidade.
E é justamente sobre esse legado português, tão decisivo para o nascimento e o desenvolvimento de Nova Lima, que conversaremos no episódio de hoje. Para isso, recebemos novamente um executivo, historiador e autor de diversos livros dedicados à história de Nova Lima e de seus personagens, o Dr. Walter Taveira. Descendente de portugueses e espanhóis e membro de tradicional família portuguesa, que participou diretamente da formação da cidade em uma conversa rica em memórias e boas histórias, o Dr. Taveira nos conduz pelas origens portuguesas de Nova Lima e revela também o papel de sua própria família nesse grande processo de construção histórica. Porque, no fim das contas, cidades são feitas de pedras, de minas, de ruas, de igrejas e de tantos outros elementos, mas, acima de tudo, são feitas de pessoas. E poucas cidades têm uma história tão densa e um povo tão fascinante quanto a nossa Nova Lima. Acompanhe conosco mais esse delicioso bate-papo. Taveira, estamos aqui novamente no seu escritório para dar continuidade àquela série de programas que você nos apresentou numa das nossas entrevistas. Os povos que ajudaram a criar a sociedade nova-limense dos dias de hoje e os seus descendentes. Fizemos aquela primeira chamada, onde você explicou quais eram esses povos, enfocamos então os africanos. Os africanos realmente tiveram uma importância brutal, né? Tanto lá na questão do ouro, como em outros dados da cidade, na gastronomia e tudo, né? Então foi muito bom o programa. E hoje nós estamos aqui para falar da sua família, dos portugueses. É óbvio que nós sabemos da importância do português aqui no Brasil desde muito tempo, desde o descobrimento do nosso país, né? Isso. Mas nós vamos querer chegar um pouquinho mais nos nossos dias. Aqueles que vieram para a nossa cidade e aqui produziram tantas coisas importantes. E eu vou deixar contigo, então, para você nos apresentar essa população. Nós tivemos realmente um marco na história do Brasil com relação ao desenvolvimento de nossa região. Houve um período que vai desde o descobrimento até a libertação dos escravos. Esse foi um período que o Brasil carecia de mão de obra. Nós tivemos escravatura no Brasil, que de qualquer forma nunca se justifica, mas os imigrantes eram quase todos donos do negócio, então faltavam os empregados. E o Dom Pedro II se preocupava muito com isso. Ele recebeu muita pressão para acabar com a escravatura no Brasil, pressão essa que vinha de outros países que já tinham dado esse passo adiante, mas ele se via impedido de tomar ação porque ele não teria apoio da população. Mas ele já havia libertado os escravos na casa dele. Liberava todos, libertava sim, tenho registros aí de libertação de escravos, e liberou os dele, deu liberdade. O fato é que Dom Pedro II promoveu bastante divulgação, especialmente na Europa, tentando atrair imigrantes, portugueses propriamente, espanhóis, italianos, alemães, franceses. Ele conseguiu uma manifestação de resultados realmente expressiva pouco antes da libertação dos escravos. Ele se preparou para isso, né? Aí começa então um desenvolvimento mais intenso do Brasil. Houve também muita ocorrência de descoberta de ouro, regularização do processo, especialmente junto ao governo, tributação, etc. E nesse período, então, acelerou-se a imigração, que resolveu o problema e permitiu a libertação dos escravos. Bom, para falar de portugueses, focalizando Nova Lima, já nessa época, em 1832, uma companhia inglesa se instalou em Londres com o nome de St. John del Rey Mining Company, porque ela vinha explorar ouro em São João del Rei, e foi para lá que eles seguiram. Depois de 2 anos de trabalho, concluíram que a operação de São João del Rei era antieconômica. Fecharam a mina, que era uma mina arrendada, e começaram a trançar aqui por Nova Lima, procurando algo para comprar, em vez de voltar para a Europa. E conseguiram identificar
a mina de Morro Velho. E estava em atividade pequena, mas eles compraram em 1934, fizeram uma preparação melhor da mina, né, para operar como pessoa jurídica. Em 1935 começou efetivamente a lavra. E com isso, essa empresa manteve a diretoria em Londres e criou uma superintendência em Nova Lima. Um cidadão inglês que era superintendente comandava a empresa aqui, prestando contas à diretoria em Londres. Nesse período, fato interessante, a companhia, depois dos anos 50, ela passou a experimentar um crescimento um pouco mais acelerado e percebeu que tinha que tomar certas atitudes de natureza econômica para conseguir romper as limitações que se antepunham na sua pista, né, de desenvolvimento. Uma das coisas que a empresa pretendeu fazer foi unificar as compras dela com uma empresa que já operasse na cidade. E ela contratou uma empresa pequena, na época, chamava-se Melo e Companhia, para fazer as compras, mas não deu certo. Em poucos meses, desfez-se esse contrato e ela fez um novo contrato com uma empresa bem maior, novata no mercado, parece-me que já foi criada para isso, por 3 portugueses, 3 imigrantes portugueses, 2 dos quais eram Taveira. Um foi o meu avô, era o caçula, o outro foi um tio-avô, irmão dele. O terceiro português, até hoje eu não sei se era parente ou não, mas não tinha Taveira no nome. Mas eram os 3. Durante cerca de 27 ou 28 anos, eles trabalharam assim, com muito elogio, inclusive por parte da administração da mina. Há registros de relatórios do superintendente, alegando que, inclusive, com o trabalho dos Taveiras, e aí ele cita os irmãos Taveira, Nova Lima estava experimentando um crescimento comercial, porque eram muitas as pessoas que vinham de outras regiões, até distantes, algumas, fazer compras em Nova Lima. E eu pude fazer uma análise dessa situação ao longo do tempo e constatei que, pelo menos até o século XIX, as 2 maiores empresas que existiram em Nova Lima foi, em primeiro lugar, a St. John Del Rey Mining Company, empresa que chegou a ter 8, 9, 10 mil empregados em determinadas épocas. E a segunda maior chamava-se Borges, Taveira e Companhia, que era a empresa comercial a quem a St. John Del Rey delegou a responsabilidade de fazer suas compras. Para que os nossos telespectadores possam se situar, qual o nome que mais marcou? O local da Borges, Taveira e Companhia, essa empresa, depois de quase 30 anos, ela teve algumas mudanças de nome, com entradas de novos sócios, que os Taveiras saíram, foram se dedicar a outros negócios de hotelaria, em Nova Lima e no Rio de Janeiro. E o prédio onde funcionou está lá até hoje, e hoje ele diminuiu um pouquinho, porque tiveram que abrir uma rua no local e ele perdeu uma ponta, teve uma redução bastante grande. Mas o que restou ainda é no formato original, funciona lá uma instituição de arte. Sim, mas como que o prédio é conhecido? Casa Aristides. É o último nome que a empresa teve de denominação social. E que mereceu esse livro aqui, né? Foi homenageada pelo nosso Taveira com esse livro sobre a Casa Aristides. É que a população de Nova Lima a população atual, só conhecia Casa Aristides, porque é um nome que vinha desde o início do século XX. Foi quando houve essa mudança, no início do século XX. Então eles nunca tinham ouvido falar nos nomes anteriores. Já tinha tido um nome anterior, que durou pouco tempo, e o nome que durou 28 anos, que era Borges, Taveira e Companhia. O mais velho chamasse Manuel de Barros Taveira, e o que foi meu tio-avô era Agostinho de Barros Taveira. Notando-se o seguinte, todos esses 2 nomes têm repetição. Com eles aqui, eles trouxeram outros parentes de Portugal para cá, inclusive padres. Uma das coisas que houve muito na família foi padre. E continua até hoje, né? Mas veio primeiro um primo de meu pai, chamado Manuel Vilela Taveira. Meu pai era Aníbal de Barros Taveira.
o Manuel de Barros Taveira e Agostinho de Barros Taveira, velhos. O Manuel Vilela Taveira era sobrinho deles. Quando o Manuel Vilela Taveira veio para o Brasil, a mãe dele considerava que tinha perdido o filho. Foi para longe e não volta mais. E em Portugal existe o costume, quando se perdia um filho na família, se nascesse outro na mesma família, dava-se para ele o nome do que foi embora. A mãe deu o nome para o caçula de Manuel Vilela Taveira. Só que o mais velho trouxe esse também para o Brasil. E o mais velho, nessa época, trabalhava na mineração, na St. John Del Rey Mining, como chefe de um grande departamento lá, que era o armazém da companhia. E ele conseguiu colocar o irmão com o mesmo nome como chefe de compras. Houve um momento, pouco tempo depois, o mais velho chamou o mais novo e disse: olha, você chegou depois, de hoje em diante você não assina mais Taveira. Fica só Manuel Vilela e eu fico Manuel Vilela Taveira. Pelo menos temos uma diferença entre nós dois. E o irmão concordou. Então, na família, esqueceram o Taveira, na família desse mais novo. Esses dois também tiveram uma atuação na St. John Del Rey, realmente uma atuação que permitiu a St. John Del Rey, nesse lado de compras e estocagem e distribuição, muito sucesso por estar revestido de técnicas modernas de administração. O que era comercializado na Casa Aristides? A Casa Aristides tinha de tudo que você imaginar, porque no Brasil não se fabricava nada. Nós tínhamos aqui lavoura e mineração, tínhamos mais nada. Essa empresa vendia carne salgada. Né? Carne seca, linguiça, carne de porco, relógio de ouro, suíço, tecidos, presentes, louças, porcelanas, cristais. Muita importação da Inglaterra. Realmente era uma empresa de grande nível e de grande luxo também, se quiser dizer assim. Era a região inteira, né? Do século XX em diante, quer dizer, do século XX para frente, a empresa começou a montar filiais. Honor Bicalho, em Raposos. Raposos tinha duas no Retiro, perto da igreja de Santo Antônio. Também no mercado tinha uma, na Praça do Mercado tinha uma. Esses 5 portugueses eu coloco em destaque. Mas você está esquecendo de uma figura importante, a dona Ermelina, realmente portuguesa. Esqueci. É minha vovó. Isso. Mãe de meu pai. E dominava a arte da gastronomia. Ela veio quando os dois irmãos deixaram a Bosch Taveira e Companhia. O mais novo instalou um hotel em Nova Lima, que ficava na rua, que é a rua principal de Nova Lima, a Rua Santa Cruz, onde hoje é o Edifício Taveira. Era uma casa térrea ainda, nome dele? Na época. Hotel Central. Quando a Ermelinda veio, o Agostinho já tinha o hotel. E a Ermelinda assumiu a cozinha do hotel, reorganizou. Ela era uma dominadora da cozinha. Impressionante a variedade que ela dominava de receitas, tanto de comida salgada quanto de comida doce. Basta dizer que praticamente 90% dos casamentos de Nova Lima, da época, quando tinha festa, os doces eram encomendados com ela. A lamparina, o olho de sogra, pastelzinho de nata, fio de ovos, arroz doce, mingau de milho verde e vai por aí afora. A minha avó contraiu câncer, deve ter sido 46, 47. Em 49 ela morreu. Mas até o início dos anos 40, não havia quem não conhecia a dona Ermelinda de Barros Taveira em Nova Lima. Mas o segundo, o irmão, um pouco mais tarde, ele se deslocou para o Rio de Janeiro, casou-se no Rio com a moça que ele trouxe de Portugal e montou um hotel na região de Praia de Botafogo. Mas, sinceramente, não me lembro agora do nome desse hotel. E ficou faltando aí o nosso Dom Taveira também, né? Bom, eu tenho a honra de ser padrinho e primo do Dom Alberto Taveira Correia, que aposentou-se há pouco tempo, poucos meses atrás, como arcebispo metropolitano de Belém, do Pará. E eu assisti a sagração dele no Campo do Vila. Foi logo que eu Imagina, cheguei eu em também, Nova Lima, em eu 1991 ou 92, Isso, aconteceu. eu estava lá Parece também. que o nome é esse mesmo, sagração. Né? Isso e foi mesmo. o bispo de Belo Horizonte quem fez. Foi. Né? Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Nós falamos no hotel, nós falamos na Casa Aristides,
mas falamos muito superficialmente sobre o edifício Taveira. Aquilo foi uma coisa interessante. O meu avô, pai de papai, faleceu em 1911 e o inventário durou 2 anos. Entre os bens que ele deixou uma área equivalente a 2 lotes, na Rua Santa Cruz, esquina com Marechal Deodoro. E uma coisa mais interessante ainda, quando o irmão saiu de Nova Lima para o Rio, e casou-se no Rio, e continuou no Rio, o irmão vendeu muita propriedade que ele tinha aqui em Nova Lima. Pode imaginar que ele veio numa época que Nova Lima era praticamente vazia. Então ele comprou muita terra na época, de primeiros habitantes, etc. Quando ele foi para o Rio, ele já tinha desfeito de parte dessas terras. Mas o que sobrou ele vendeu para o irmão. O que o vovô comprou do irmão, do tio-avô, incluía essa casa que eles moravam. É interessante também falar que o terreno do primeiro cemitério, do cemitério velho, minha família está enterrada ali. Foi doação de terra feita pelo meu avô para a prefeitura na época. Foi, acho que, século ainda XIX. O prédio foi também, depois da que era residência, foi hotel. Depois, o meu pai e o irmão dele, o do meio, que é o avô do bispo, os dois herdaram os 2 lotes no inventário do pai deles. Só que na descrição do pagamento dele e do meu pai, não dizia qual que era de um, qual que era de outro. Isso foi, o inventário terminou em 1913. Papai tinha 5 anos, o tio devia ter 7 ou 8. Em 1938, meu pai casou. O meu tio casou bem antes, deve ter casado no início de 30, por aí. Eles ainda tinham os 2 lotes. Só que ninguém sabia qual que era de um, qual que era. Sabia sim, porque eles fizeram um sorteio na cumbuca, com um papelzinho enrolado. Então o tio ficou com a esquina e papai ficou com a parte interna. Por volta de 1940, o meu avô-drasto chamou os 2 enteados e disse: olha, eu vou construir um prédio para vocês ali, mas esse prédio vai ficar comigo até eu me ressarcir do custo da obra. Vocês concordam? Concordaram. Todos os 2 casados e tal, as esposas concordaram. Então o vovô construiu o que chamou de edifício Taveira, com aquele engenheiro arquiteto, Romeu de Paoli, italiano, que começou a carreira dele em Belo Horizonte, Nova Lima, depois foi continuar no Rio de Janeiro, foi famoso no Rio de Janeiro. Bom, enfim, essa foi a história deles. Nós temos esse edifício Taveira até hoje. Após esse passeio nosso pela história dos Taveiras aqui em Nova Lima, Miguel Torga, o grande poeta português que morou aqui no Brasil, morou perto da minha cidade, morou em Leopoldina, onde eu fui delegado e conheci a história do Torga. Meus avós vieram de uma vila situada em Trás-os-Montes, chamada São Martim d'Anta. O Anta aí é uma mesa de pedra enorme sobre 4 vigas de pedra também. Então, uma mesa de sacrifício que vem lá de tempos imemoriais. Então, é preciso explicar que o São Martim de Anta é porque tem perto de São Martim, tem uma anta. É de lá também o Miguel Torga. E o Miguel Torga, o nome dele era outro, Adolfo Correia da Rocha. E ele adotou o nome Miguel Torga como escritor. Quando jovem ainda, ele morava lá em São Martim, mas ele tinha que estudar, ele tinha que continuar os estudos. Ele tinha a opção de ir para Coimbra estudar ou vir para o Brasil. Ele preferiu vir para o Brasil, para uma fazenda de um tio, aqui em Minas, tá? Leopoldina. E ele foi para lá e lá ficou durante 1 ano. E o tio gostou dele, naturalmente, e ofereceu para ele voltar para Portugal para estudar medicina, que ele pagaria o curso. Eu acho que ele optou por vir para o Brasil justamente porque ele não tinha dinheiro para enfrentar uma faculdade, né? Aí ele veio, o tio ofereceu e voltou para Portugal e fez medicina em Coimbra. Lá em Coimbra ele tornou-se médico, montou um consultório e empregou-se na faculdade como professor. E assim foi até morrer. Morreu em Coimbra. Isso foi um grande escritor e um grande poeta. Ao longo da vida dele de escritor, ele teve durante 3 anos, foram nos anos de 1960, 1978
Em 1994, ele foi indicado para o Prêmio Nobel de Literatura. Por razões políticas da época, ele não teve chance em nenhuma das indicações. Mas ele recebeu muitas premiações de outras entidades, inclusive internacionais. Considerado realmente um dos maiores escritores de Portugal. E ele é primo de primeiro grau do meu pai. Apesar de não ter Taveira no nome, ele tem Correia e a mãe dele tem Barros no nome. Papai era Aníbal de Barros Taveira e tem parentes com o nome Correia também. Como que eu tomei conhecimento do nosso Miguel Torga? Um dia, assistindo a uma entrevista de um ex-presidente da Academia Mineira de Letras, ele dizendo que parou numa banca de livros antigos, viu o nome dele e os livros dele eram livros pequenos, segundo esse ex-presidente da Academia. E ele ali, de pé, ele leu a obra. Ficou tão encantado que ele falou, eu tenho que conhecer esse homem. E foi a Portugal, encontrou-se com Miguel Torga, ficaram amigos e ele tinha toda a obra, evidentemente. Ele era tão esquisitão que ele comprava livros de terceiros e pagava com livros dele. Ótima, ótima. Taveira, nós acabamos sobre os portugueses em Nova Lima, né? Mostramos o que eles fizeram, isso foi muito importante. Agora, nós temos também a presença dos chineses também. O que nós podemos falar sobre eles? Eu acho que muito pouco mesmo, porque eles não ficaram em Nova Lima. Foram admitidos, um grupo grande, e desse grupo grande apenas uma família ficou lá. Até hoje está lá, né? Hoje é uma pessoa até muito bem relacionada na cidade. Eu só conheço ele também da família. Quem é, poxa? É China. China. Bem, infelizmente estamos chegando ao final de mais um programa com o nosso Dr. Taveira. Taveira, muito obrigado. Este não é o último, né? Porque nós já estamos aguardando aí o livro sobre os espanhóis para mais um programa sobre aqueles que vieram para a nossa cidade. Muito obrigado e até breve. A história de Nova Lima confunde-se com a trajetória de famílias que impulsionaram áreas essenciais do desenvolvimento regional. Foi assim com o Marquês de Sapucaí, com os Lima, com os ingleses da St. John Del Rey Mining Company, com espanhóis, italianos e, de forma particularmente marcante, com famílias portuguesas que se estabeleceram na região. Entre elas, destaca-se a família Taveira, cuja atuação empresarial, social e comunitária teve papel relevante na formação econômica e institucional da cidade, conforme demonstram os documentos reunidos por Walter Taveira em alguns de seus livros dedicados à história de Nova Lima, especialmente a obra sobre a Casa Aristides e também o estudo sobre os portugueses na região, este ainda inédito, mas que nós, do canal JMATV e do programa Nova Lima Ontem, Hoje e Amanhã, tivemos acesso como gentil deferência do próprio Dr. Walter Taveira. No século XIX, reformas conduzidas por Cândido José de Araújo Viana, o futuro Marquês de Sapucaí, e a retomada da mineração pela St. John Del Rey Mining Company restabeleceram o dinamismo econômico da região, criando condições para o desenvolvimento do comércio e de serviços destinados à crescente população mineradora. Oriundos de São Martinho de Anta, em Trás-os-Montes, os irmãos Manuel e Agostinho de Barros Taveira chegaram a Minas Gerais na década de 1850, integrando o movimento migratório português para as áreas auríferas. Estabeleceram-se inicialmente em Congonhas de Sabará, que mais tarde viria a se chamar Vila Nova de Lima, e ainda mais à frente, Nova Lima. Os Taveira associaram-se ao comerciante Antônio Pereira Borges, na empresa Borges Taveira e Companhia. O negócio sucedeu à atuação de uma casa comercial menor que já operava na região, mas que não conseguia atender à demanda local. Essa nova empresa, a Borges e Taveira, acabou se transformando no principal centro comercial da região. Em 1863, os sócios construíram o grande prédio comercial que abrigaria o empório por décadas. O estabelecimento tornou-se referência no abastecimento de Nova Lima e arredores, e chegou a figurar entre os maiores empregadores locais. O edifício histórico permanece até hoje na cidade, atualmente ocupado pela Escola de Artes Casa Aristides. A estrutura empresarial criada e desenvolvida pela Borges Taveira e Companhia constituiu o verdadeiro alicerce do estabelecimento. A entrada de Aristides de Paula Ferreira ocorreu em fase posterior, quando ele entrou no negócio e lhe deu o nome que acabaria sendo lembrado pelos habitantes da cidade até os dias de hoje. Documentos da instalação oficial de Vila Nova de Lima, em 1891,
1991 registram a presença de figuras ligadas à empresa e à vida econômica local, entre elas Agostinho de Barros Taveira, evidenciando o envolvimento direto desses comerciantes no processo de organização política e administrativa da cidade. Em 1867, Manuel de Barros Taveira adquiriu em leilão público propriedades do espólio do comerciante inglês John Stanway, ampliando ainda mais as possibilidades de negócios da família e também a sua integração nas redes comerciais e imobiliárias da região. Agostinho de Barros Taveira também fundou o Hotel Central, importante ponto de hospedagem para viajantes que chegavam pela estação ferroviária de Honório Bicalho, contribuindo para a infraestrutura de circulação e sociabilidade da cidade. A família esteve presente em diversas iniciativas religiosas, sociais e filantrópicas, incluindo doações de terrenos e apoio a instituições comunitárias, refletindo o prestígio e a influência adquiridos ao longo de décadas. Nas gerações seguintes, descendentes dos Taveira continuaram a participar ativamente da vida nova-limense em diferentes áreas: educação, esporte, administração e vida religiosa, prolongando a influência do sobrenome e da ascendência portuguesa na história local. Os Taveira também contribuíram para ampliar a presença de imigrantes portugueses na região, trazendo parentes e conterrâneos que se integraram ao comércio, à mineração e à vida social da comunidade através dos anos. Registros cartoriais e paroquiais mostram que membros da família Taveira e seus parentes atuaram como padrinhos, testemunhas ou participantes em numerosos batizados, casamentos e outros eventos sociais relevantes da região. Essas relações envolveram famílias de diversas origens, especialmente portugueses, espanhóis, ingleses e italianos, além de escravos e ex-escravos de origem africana, outros integrantes da sociedade local. Esse dado evidencia tanto o prestígio social da família, quanto a presença e diversidade desses imigrantes estrangeiros em Nova Lima durante o período citado. Em vista da quantidade de documentos e informações organizadas disponíveis, somadas ao vasto conhecimento do Dr. Taveira, usamos esta tradicional família e suas relevantes intervenções ao longo do curso da história de Nova Lima para exemplificar e demonstrar a importante influência de imigrantes de origem portuguesa em nossa região. Porém, sabemos que diversas outras pessoas participaram desse importante processo e, nesse âmbito, aproveitamos para deixar registrada a nossa homenagem a todas as famílias de origem lusitana que contribuíram com o nosso caminho até aqui. Obrigado.